Deus, fala comigo através da tua palavra. Me dê direção. Amém. Amém? Às vezes, nós pedimos a Deus por milagres, quando na verdade o que nós precisamos é respeitar o processo das coisas. Os planos de Deus são infalíveis. Os nossos planos, eles vão falhar. Tudo é falível nessa vida. Tudo falha. Por mais riqueza de detalhe, por mais conservador, por mais que você seja uma pessoa cuidadosa, uma pessoa detalhista, uma pessoa precavida, os seus planos vão falhar. As coisas vão sair do seu controle, elas vão fugir das suas mãos. E é nesse momento que bate o desespero. É nesse momento que bate a ansiedade, que vem aquele pensamento: meu Deus, e agora? Às vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer da forma que nós planejamos. Só que as coisas vão tomar um rumo totalmente diferente. E nós vamos ter que passar por processos que nós jamais imaginaríamos que iríamos passar. Você olha, por exemplo, para José. A Bíblia diz que José teve um sonho. Ele teve um sonho. Deus mostrou a ele, através de um sonho, o que iria fazer. Só que as coisas tomaram um rumo totalmente diferente daquilo que foi mostrado. Porque às vezes Deus, ele revela o sonho, mas ele não revela o processo. Porque o processo dói. E se Deus revelar todo o processo, você corre, você desiste, você desanima. Já imagina, por exemplo, Deus dizendo a José: olha, José, você vai ser grande, você vai ser governador do Egito, você vai estar acima dos seus irmãos vão se curvar a você, só que tem um porém. Você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai ser expulso da casa do seu pai, você vai ser vendido como escravo para o Egito. Lá você vai viver de altos e baixos, vai ter momentos lá que você vai ser valorizado, mas lá também você vai ser injustiçado, porque a mulher de Potifar vai te acusar de assediá-la, você vai ser lançado numa prisão. Já imaginou se Deus contasse os detalhes para ele? Ele poderia dizer assim: Senhor, deixa para lá, coloca outro aí no meu lugar, porque eu não quero passar por isso não. Por quê? Porque nós não queremos isso. Nós queremos as coisas, mas nós queremos as coisas na facilidade. Nós não queremos passar pelo processo, porque o processo dói, o processo é dolorido, o processo dói. E todas as pessoas, se você olhar, você vai ver que vai ter momentos na sua vida, e não é diferente, todas as pessoas passam por isso. Você vai estar passando por um processo difícil. E para você vencer, para você chegar do outro lado, você vai ter que suportar esse processo. Você vai ter que suportar, porque tem coisas que Deus não vai nos impedir de passar. Não vai. Isso é uma grande ilusão. Como Deus não impediu, por exemplo, que Daniel fosse lançado na cova dos leões.
Como Deus não impediu Sadraque, Mesaque e Abidnego de serem lançados numa fornalha. Como Deus não impediu José de ser vendido como escravo. Como Deus não impediu o sofrimento de muitos heróis do passado, profetas, pessoas que passaram por dificuldades, por apertos. É só você ler a Bíblia e você vai entender. Todos passaram por grandes aflições, mas uma coisa você tem que entender. Jó capítulo 42, no versículo 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Vou repetir. Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não são frustrados. Não são. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, por mais que você esteja passando um momento difícil, isso também está cooperando para algo glorioso lá na frente. Você pode estar enfrentando agora o pior momento da sua vida. Não quer dizer que Deus o tenha abandonado nisso. Porque às vezes nós passamos por situações que a impressão que nós temos é que Deus nos abandonou. A impressão que nós temos é que Deus nos deixou à mercê dos problemas, que Deus nos deixou sozinho no meio do olho do furacão, e não é verdade. Não é porque algo está dando errado que quer dizer que Deus não esteja com você. Assim como também não quer dizer que porque algo está dando certo, que quer dizer que Deus está abençoando. Então Deus está com a gente em todos os momentos, quer sejam bons, quer sejam ruins. Nem todo mundo que está aqui agora está passando um momento ruim. Nem todo mundo. Se você conversar, há pessoas agora que ela está no processo do testemunho. Ela está contando vitória, ela está contando as bênçãos, como você acabou de ouvir agora, o testemunho do Rafael. Contando testemunho, contando vitórias, contando alegrias, contando mudanças, contando transformações. Tem pessoa que ela está num processo de testemunho. Talvez esse não é o seu processo. Talvez você agora está no processo da luta. Você está no processo da dificuldade. Você está sofrendo perseguição no trabalho. Pessoas se levantaram contra você sem razão, sem motivo. Você está sofrendo apertos. Pessoas estão te apertando, estão te espremendo. Você está passando por um processo doído. De repente você está nesse processo. Mas não quer dizer também que Deus tenha te abandonado. Porque Deus, o mesmo Deus que revelou o sonho a José, quando ele estava no poço, Deus estava onde? No poço com ele. Quando ele foi para a prisão, quem estava na prisão com ele? Deus também estava com ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi jogado na fornalha, quem estava na fornalha com eles? Deus. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, quem estava na cova dos leões com ele? Deus. O leão comeu Daniel? Não. O fogo, a fornalha, queimou Sadraque, Mesaque e Abidnego? Não. Os irmãos José conseguiram acabar com a vida dele e impedir os sonhos de Deus? Não. Não impede. Se Deus tem planos para você, posso falar uma coisa para você? Ninguém impede.
Ninguém vai impedir. Não tem ninguém que impeça. As pessoas podem atrasar, elas podem atrapalhar, elas podem colocar pedras no seu caminho para você tropeçar, elas podem trabalhar contra você, mas elas não vão impedir os planos de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não são frustrados. A Bíblia fala sobre duas mulheres prostitutas, e uma dessas mulheres, ela era maligna, como tem muitas pessoas na sua vida, que elas querem o teu mal, elas querem que você sofra. Sabe por quê? Porque elas sofrem. Elas querem que você perca, porque elas perderam. Elas querem que você não tenha, porque elas não têm. E geralmente, essas pessoas que estão mal, elas não querem ficar bem, mas elas querem que os outros fiquem mal como elas estão mal. E diz aqui assim, 1 Reis, capítulo 3, no versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tivemos um filho. E tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. E estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu, e teu filho morto. Porém essa disse: Não, por certo o morto é teu, e meu o filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E essa outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe. Olha só, você vê que existem pessoas que elas não querem para ela, não, elas querem que você não tenha. Elas querem que você sinta a dor delas, porque quem está ferido quer ferir, quem está sofrendo quer que o outro sofra. Você vê que a mãe do menino dizia: Não, eu prefiro abrir mão dele. Entenda uma coisa, no processo às vezes você vai perder. No processo, às vezes, você vai perder. Você aparentemente vai perder, você vai ter que abrir mão.
você vai ter que renunciar. Você vê que a mãe abriu mão do filho. Ela abriu mão do filho, mas sabe por quê? Porque ela abriu mão, porque ela cria que a verdade ia o quê? Ia aparecer. Às vezes levantaram uma calúnia contra você, às vezes alguém difamou você, de repente você foi mandado embora, porque alguém falou algo a teu respeito que não é verdade. No processo, aparentemente você perdeu. Às vezes alguém te prejudicou e você olha e fala: meu Deus, está vendo, fulano se deu bem, eu me dei mal. Como é que pode? Eu sou de Deus. Fulano se deu bem, fulano conseguiu me prejudicar. Tenha paciência. Espere com fidelidade o processo. Espere. Se você olhar, você vai ver que todos no início aparentemente estavam perdendo. Se você olhar, você vai ver. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, porque tramaram contra ele, aparentemente ele estava perdendo. Quem jogou ele na cova, quem armou contra ele, devia pensar: ah lá, conseguimos acabar com ele. Ah lá, conseguimos, ele está dentro da cova. Os leões vão acabar com ele. Aqueles que armaram contra Sadraque, Mesaque e Abidinego, você pode ver que todos que sofreram porque alguém tramou, porque alguém armou. Sabe por quê? Porque na vida tem muita gente maligna. Na vida tem muita gente que não quer o teu bem. Na vida tem muita gente que quer puxar teu tapete. Você pode olhar que a maioria das pessoas, se você olhar na Bíblia, todas as pessoas que passaram por um processo doído, esse processo se deu porque alguém as empurrou para lá. Você pode ver. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Você pode olhar. Você pode olhar. Todos eles. José, pelos próprios irmãos, hein? Pelos próprios irmãos. Foi lançado para aquele processo. Só que uma coisa você precisa saber. Que Deus está com você. Amém? É isso que você precisa saber. E no processo, você tem que se manter fiel. Se mantenha íntegro no processo. Se mantenha fiel, não se perca. Tem pessoas que no processo, ela se perde. Porque ela está passando um processo ruim, aí ela começa: tá vendo? Não está adiantando nada, eu estou buscando a Deus e para mim está dando tudo errado. Eu estou com Deus, mas olha que injustiça que eu estou sofrendo. Eu estou com Deus, mas não está valendo a pena. Eu estou com Deus, mas eu só se dou mal. Fulano está com o diabo e só se dá bem. Não tem problema não. Respeite o processo, suporte o processo, aguente o processo. Fiel não é passar pelo processo e se perder no processo. Porque tem gente que é assim, ela está aqui, ela está no processo, ela está no caminho, ela está no percurso do processo, ela até chega do outro lado. Mas como que ela chega do outro lado? Ela chega do outro lado destruída. Ela chega do outro lado, perdeu a fé. Ela chega do outro lado toda magoada. Ela chega do outro lado, está toda destruída. A essência dela foi adulterada. Ela chega do outro lado, ela está tão maligna quanto a outra que jogou ela no processo. Porque ela se perdeu no meio do processo. Ela se tornou igual às pessoas que empurraram ela para lá. Ela não manteve a fidelidade a Deus. Ela se perdeu no processo. Esses homens não se perderam. Esses homens confiaram em Deus. Sadraque, Mesaque e Abidinego confiou em Deus. Daniel confiou em Deus. José confiou em Deus, manteve a fidelidade, manteve a essência. Eles não se perderam no processo. Não se perca no processo, mas mantenha a sua confiança e a sua fidelidade a Deus, porque Deus está com você. E no final, diga assim: tudo vai dar certo. Vai dar certo. Tudo vai dar certo. No final, vai dar certo. Você está chorando, mas no final você vai sorrir. Você está gemendo, mas no final isso vai passar.
E amanhã você vai entrar no processo do testemunho. Você vai poder dizer: olha o que Deus fez na minha vida. Olha a transformação que Deus fez na minha vida. Olha como é que Deus transformou a minha vida. Porque eu confiei em Deus. Amém? Porque Deus não falha. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não vão se frustrar. E essas pessoas que se levantaram contra você para te empurrar a esse processo difícil que você está passando, porque você sabe, tem pessoas aqui, ó, que está passando por situações que alguém colocou ela nessa situação. Alguém falou alguma coisa dela. Tem gente que hoje está desempregada, está passando dificuldade. Foi prejudicada, foi mandada embora, porque um suposto colega de trabalho, prejudicou ela. E hoje ela está nesse processo, ela está gemendo. Tem gente que um familiar jogou ela nesse processo. Tem gente que está como José, está dentro da cova, está dentro de um buraco. Outros estão dentro de uma prisão. Pessoas que estão passando por injustiça. O processo está doído. Derramam lágrimas todo dia, choram todo dia. Pessoas que olham e falam: meu Deus, eu não acredito o que o fulano fez comigo. Pessoas que até estão olhando para a sua situação atual, para o processo que estão vivendo, e estão pensando assim: fulano me venceu, fulano acabou comigo. Olha só, fulano conseguiu o que queria. Eu estou aqui acabado, arrasado, perdi tudo, perdi empresa, perdi casamento, perdi a saúde, perdi meus negócios, perdi a paz, perdi família, perdi tudo. Fulano venceu. Fulano conseguiu acabar com a minha vida. Fulano conseguiu me destruir. Se Deus tem um plano na tua vida, ele vai se cumprir. E ninguém vai conseguir impedir isso. Você pode estar no mais profundo abismo. Você pode estar para lá do fundo do poço. Se Deus tem plano na tua vida, esse plano vai se cumprir e ninguém vai conseguir impedir. Amém? Você crê nisso? Fica de pé, que nós vamos orar e nós vamos clamar a Deus. Amém? Porque Deus não falha. Amém? Meu Deus e meu Pai, ó meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha dar forças a esta pessoa, meu Deus, que está no processo. E o processo que ela está, não é um processo fácil, não. Ela não está no processo do testemunho, não, meu Pai. Mas ela está no processo da prova, ela está no processo da luta, ela está no processo da dificuldade, ela está no processo do aperto, das lágrimas. Oh meu Deus, sustenta esta pessoa, não deixa ela desanimar, não deixa ela enfraquecer, não deixa ela perder a essência, não deixa ela se perder no meio desse processo, meu Pai. Mas que ela mantenha a fé, que ela mantenha a confiança, que ela mantenha a esperança em Ti, porque o Senhor não falha, nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Oh meu Deus, essa situação vai mudar, essa pessoa vai sair, meu Deus, desse fundo de poço, essa pessoa vai sair, meu Deus, ilesa, nesse processo difícil, que ela foi empurrada por alguém. Oh meu Deus, muda essa situação, tire essa vergonha, essa humilhação. As pessoas olham para ela, meu Deus, e acham que ela está acabada. As pessoas olham para ela e acham que acabou, que conseguiu destruir, que conseguiu, meu Deus, amarrar a vida dela, que conseguiu prejudicar ela. As pessoas olham para ela, meu Deus, e dizem: acabou para ela.
Mas não é verdade, porque o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor não abandona aqueles que confiam em Ti. O Senhor está com ela, meu Pai. Assim como estava com Daniel na cova dos leões, assim como estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, assim como estava com José no Egito, assim como estava com todos aqueles que colocaram no Senhor a confiança. Ó meu Pai, honra a fé desta pessoa, honra a fé dela, meu Pai. Coloca as mãos no seu coração. Diga: meu Deus, eu confio em Ti. Diga: meu Pai, eu coloco no Senhor a minha confiança, e eu sei que o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando de mim, meu Pai. Diga: eu creio que o Senhor está cuidando. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Olha, confie em Deus. Coloque em Deus a sua confiança. Você vê que João, diante da luta, João Batista, diante das lutas, das perseguições que estava sofrendo, até ele teve dúvidas. Até João teve o quê? Teve dúvidas. E João mandou perguntar dizendo: vem cá, pergunta lá se é ele mesmo, se ele é mesmo o Messias, ou se há de vir outro. E aí Jesus manda avisá-lo: olha, avisa para ele, fala que os cegos veem, os mudos falam e os surdos ouvem. Fala para ele do que vocês estão vendo. Porque até João Batista, no processo difícil que ele estava vivendo, ele teve dúvida, teve medo. Ele duvidou de Jesus. Às vezes nós vamos passar por situações que nós vamos fazer essa pergunta: será que Deus é comigo mesmo? Será que Deus se importa? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está comigo? Será que essa situação realmente ela vai mudar? Será que essa situação ela realmente vai se reverter? Você tem que manter em Deus a sua confiança. Às vezes você está num processo, no seu processo de aprendizado. Você está num processo de luta. Você tem que respeitar o processo. Às vezes você está lutando, às vezes você está num processo de desenvolver as suas habilidades. Você está num processo de amadurecer, de aprender. Às vezes você está num processo. É um processo, dói. Dói. Se você quer melhorar, se você quer se capacitar, se você quer se tornar um profissional melhor, se você quer ter mais resultados na tua vida financeira ou em outras áreas da tua vida, você vai ter que passar pelo processo. O processo de aprendizagem, o processo de capacitação. E todo processo é doloroso. É um processo. A vida é um processo. Você não vai conquistar nada de mãos beijadas. Às vezes você olha para uma pessoa de sucesso, uma pessoa que hoje tem um casamento abençoado, uma pessoa que financeiramente vive uma vida próspera, uma pessoa que tem saúde. Você olha para ela e você pensa assim: que afortunado, que sorte. Não é sorte não, é processo. Você olha para as pessoas, você vê a vitória, mas você não vê a luta. Você olha para a pessoa, você ouve o testemunho dela, mas não viu o que ela fez para chegar lá. É muito fácil você está acima do peso e você olhar para uma pessoa que está lá toda magrinha, toda cheia de saúde, é muito fácil você olhar e dizer assim:
Ai, que sorte, como eu queria ser magrinho assim. Mas você não viu o que ela fez para chegar lá. Você olha para uma pessoa que financeiramente hoje está próspera e você fala, poxa vida, que sorte. Mas enquanto você estava curtindo a vida, aproveitando a vida, ela estava o quê? Ela estava na luta. Ela estava trabalhando, ela estava economizando, ela estava investindo, ela estava guardando. Então é muito fácil você olhar para as pessoas e achar que é sorte. Você precisa entender que aquelas pessoas passaram por um processo. E que o processo delas também não foi fácil. Mas elas chegaram do outro lado porque elas seguraram nas mãos de Deus, suportaram a dor, choraram, derramaram lágrimas, suor. Mas elas seguiram firmes em frente. Elas não desistiram. Por isso que elas chegaram lá. Então pense nisso. Às vezes você está passando por um processo. E a pergunta que Deus faz a você é o seguinte: você vai suportar ou você vai desistir? É muito fácil, pessoal. A gente olha para as pessoas e acha que foi fácil para elas. Não é fácil para ninguém. Todo mundo em quatro paredes derrama suas lágrimas, meu filho. Todo mundo em quatro paredes derrama suas lágrimas. Todo mundo. Quem já teve luta aqui? Olha para o lado aí. Se você achava que era só você, esqueça. Todo mundo passa as suas lutas. Todo mundo passa as suas guerras. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas só vai chegar do outro lado quem for forte. E quem estiver segurando nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Amém? Pode voltar para o seu lugar, por favor. Nós vamos fazer a última oração.